Boa noite mais uma vez, pessoal do tênis de mesa virtual do Brasil e do mundo. Vamos para o último jogo da noite, entre a categoria B, entre o Antônio e o Raeski. O Antônio a gente conhece muito bem, né? O Raeski, para ser sincero, eu nunca vi ele jogar, não me lembro de ter visto ele jogar, mas é um cara que já está jogando no virtual aí há um ano e meio, mais ou menos. E espero que seja um jogo bem equilibrado, porque tecnicamente eu ouvi falar já que ele é muito bom. E o Antônio também muito bom tecnicamente. Então, o Antônio é um cara que gosta de trocar bastante bola também, tem um bom controle. Pode ser que seja um jogo com rallies mais longos, né? Vamos ver vamos ver o que os dois vão apresentar pra gente nessa categoria B do nosso rachão de tênis de mesa de agosto. Mais um minutinho a gente entra já para ver se os atletas estão prontos. O Antônio é um cara que joga há muito tempo já, né? Quando eu comecei, o Antônio já representava o Brasil nos torneios internacionais do virtual, já era um cara bem conhecido. Eu lembro que as primeiras amizades que eu fiz no tênis de mesa virtual foi com o pessoal lá dos Estados Unidos. Logo no segundo mês que eu estava jogando, eu fiquei sabendo dos torneios oficiais no começo do segundo mês. Então eu já entrei pro segundo mês, já estava jogando nesses torneios. Aí conheci um americano que era casado com uma brasileira, o Jeff. E aí a gente acabou ficando amigo, ele me apresentou outras pessoas ali, a gente se reunia de vez em quando para treinar junto. E eles já falavam do Antônio, né? Tinham três brasileiros que estavam sempre ali sendo falados. Era o Antônio, o Pixel Fire, e o Pixel Fire chegou a ser, inclusive, acho que top 10, top 5 ali do ranking mundial, bem no começo, nas primeiras versões do jogo. Isso a gente está falando aí de começo da época da pandemia, né? Eu fui entrar um pouco depois. E o Pixel Fire, o Antônio e o Takio também. O Takio já tinha ganhado, inclusive, alguns torneios da primeira divisão na época, né? E já estava tinha jogado na Super e tal. Lucas, boa noite. Bora ver esse jogo sim. Deixa eu parar de falar besteira aqui e ver se os jogadores já estão prontos aqui na sala. Vou mutar aqui, tá bom? Estão prontos. Chegou. E aí, pessoal, tudo bom? Tudo jóia. Tranquilo? Pode começar. A gente já tá aqui para começar. Maravilha. Larga na bandeira aí. Eu não sei se vocês já clicaram ali, mas no placar para mim tá aparecendo 2 zeros de cada lado, o que não é uma boa notícia. Pode ser que a sala esteja com problema. Vocês já clicaram para começar o jogo? Já. Tentem jogar. Se tiver estranho de alguma forma, eu aviso vocês e a gente ou Tá muda bom. de sala, ou entra todo mundo e sai de novo, aquela coisa. Tá bom? Ok, Bom legal. jogo para Vamos vocês continuar aí. aqui. Melhor de Obrigado. 5 jogos. 5. Beleza, obrigado. Vou mutar aqui. Quando precisar de pausar alguma coisa, é só falar que eu paro, beleza? Bom jogo, viu? Vamos lá. O meu placar aqui está Igualmente. funcionando a princípio. Vamos ver se o placar do jogo deles está funcionando. Tá funcionando sim. Tudo ótimo. Maravilha. Vamos curtir esse jogo. Deixa eu mudar essa câmera que ela tá horrorosa. Aqui fica melhor. Vamos ativar a análise do jogo também. Maravilha. Vamos com tudo agora. Lucas, tá na torcida para alguém aí? Quem que você acha que é favorito? Eu acho que vai ser um jogo equilibrado, hein? O Raeski tá aqui, Raeski caneteiro, né? Tá aqui do lado esquerdo do vídeo e o Antônio Classista lá do lado direito. É, o que a gente espera normalmente de jogadores no estilo caneta é isso, né? Um bom saque e um forehand poderoso. E percebam que o Antônio está sacando, ele está com um problema no controle esquerdo, que é o controle que a gente joga a bolinha para cima para sacar, né? Parece que não está funcionando, mau contato e tal. Então tem uma função no jogo para você sacar com a mesma mão da raquete, que é o que o Antônio está usando. Vocês veem que ele joga a bolinha para cima com a mesma mão da raquete, tá? Isso
é uma função boa, por exemplo, de repente se o outro jogador, como no caso do Antônio, né, deu problema no controle, ou às vezes o jogador é amputado ou tem alguma deficiência no outro braço e na vida real jogaria a bola para cima também com a mão da raquete, né? Então o jogo tem essa função que é muito bacana e o Antônio está usando aí porque o controle dele tá ruim. O Antônio já ganhou o primeiro set, ritmo rápido, né? Já jogaram igual o jogo anterior do Moticala com o Devos, né? Ritmo alucinante assim de jogo, já acabou um set, já emenda no outro. Eu também acho, Lucas, eu acho que vai ser um jogo equilibrado, viu? Decidido ali nos detalhes. São dois atacantes, né? Então, lógico, quem ataca primeiro aí deve levar mais vantagem. O Antônio tem esse forehand aí perigoso, né? Ataca muito rápido. E o Raesk mostrando potência dos dois lados, né? Esse backhand bonito agora com as costas da raquete. Por enquanto, o Antônio mais firme no jogo ali, conseguindo colocar mais bola, conseguindo fazer algumas variações também, levando um pouco de vantagem. Bom rally agora entre os dois, hein? Esse ataque ali do Antônio para a diagonal do backhand ali do Raesk tá sendo muito bem colocado, né? Uma diagonal bem aberta, tá funcionando muito bem. E o Antônio já ganha o primeiro jogo 2-0 e ele já começa, ganha o primeiro jogo, né? E ele já começa o segundo jogo quase que imediatamente também. Assim, esses caras vão me deixar dormir cedo, pô. Nesse ritmo vai acabar logo. Olha que ponto bonito, uma variação boa ali de efeito do Antônio, um bloqueio bom também com a borracha da frente ali do Raesk. Muito bom, hein? Nunca, não tinha visto o Raesk jogar mesmo, não me recordo. Muito bom tecnicamente também. Muitos caneteiros, né, nesse nosso rachão. O Brasil sempre foi um celeiro de jogadores caneta, né? De todas as épocas. Mas no virtual tem pouquíssimos no mundo, e eu arrisco dizer que o Brasil é o país que mais tem caneteiro no virtual hoje no mundo, hein? Eu conheço alguns ali, um ou outro da China, um ou outro do Japão. De vez em quando a gente cruza com algum asiático ali, caneta. Eu sei que tem um no Chile, o Cineira, chileno, joga caneta também. Tem o Code 3PO dos Estados Unidos, também é caneteiro. De vez em quando a gente cruza com alguns aí. Mas esse torneio tem muitos. Na categoria C tem um grupo quase que só de caneteiros. Na categoria B tem outros também, né? E na A eu acho que não tem nenhum. Posso estar errado, mas na A, no nosso rachão, acho que não tem nenhum, é tudo classista. Mas na B e na C tá cheio, pelo jeito. Muito mais equilibrado esse jogo, hein? O Raesk agora vindo pra cima, né? Atacando mais firme, tá levando um pouco de vantagem agora. Tudo indica que vai ser um jogo equilibrado. Olha que forehand bonito, puxando uma diagonal lá bem aberta. Eu gosto quando o Raesk faz esse ataque de direita com um pouco mais de giro, hein? Acho bonita, a técnica tá bem eficiente. Quando ele entra um pouco mais reto, não tanto. O Antônio estava levando mais vantagem, né? Com essa bola mais reta do Raesk. Agora o Raesk está girando um pouquinho mais, está dificultando. Tênis de mesa ao vivo, ping-pong, acompanhando a gente aqui também. Ah, é o Jorge? Boa, Jorge. Jorge é um dos caneteiros também, né? Lá do Ceará, teve 3 jogos ontem, né, Jorge? Que foram seus 3 jogos. 3 jogaços também, uns jogos bem apertados. Muito bom. Olha que ataque bonito agora do Antônio também de backhand. Os dois têm muita qualidade dos dois lados, né? Jogando muito bem.
Nossa, que Haral bonito. Agora ataque na bola curta ali do Raesk. Bem, achou um ângulo bem difícil ali na diagonal curta, né? Difícil fazer essa bola. Excelente rally, um bom bloqueio. Se recuperou no set o Raesk, hein? Tava meio perdido ali. E virou 10-7. Tem 10-9, tem um match point agora na mão o Raesk. Controle excepcional do Antônio no bloqueio, 10-10. Variação de saque curto, agora lateral para cima. A bola acabou subindo na recepção. E fecha o jogo, o Raesk se Antônio, recuperou. dá um minutinho só, cara, tomar uma água ali. Oh, finalmente uma pausinha. Eu já estava cansado aqui. 2 jogos seguidos nesse ritmo, né? Com bolas fortes, movimentação, atacando o tempo todo. E sobreviveu ali. O Raesk estava perdendo o segundo set. Conseguiu a virada ali no final com umas variações de saque, atacando bem. Não concordo, Lucas. Não tá fácil para ninguém, não. Tô esperando um jogo longo aí entre os dois. Se continuar nesse ritmo, tá possível que vá até o quinto jogo, né? E esse visualizador de spin ali é muito legal mesmo, cara. Eu adoro. Deu uma louca agora no visualizador. Na verdade, não, né? Deu uma louca no jogo aí. Alguma bola muito louca batendo aí, estranho. Mas esse visualizador é muito bom, sim. Voltei, Antônio. Ele é muito interessante. Isso aí foi uma cortesia de um ucraniano que joga o Bibchik. Ele é muito gente boa, ele adora a comunidade do Brasil e ele que colocou, ele que me ajudou, porque eu sou muito mané com tecnologia, eu sou muito ruim. E ele que me ajudou ali passo a passo, sabe, para colocar esse placar ali em cima, vem tudo do site dele. E esse visualizador também ali do lado. E às vezes dá problema, eu mando umas mensagens para ele no meio da noite, pelo amor de Deus, deu errado aqui, o que que eu faço? Ele me ajuda sempre, ele é sempre muito gentil. Tem até uma aula nossa, tem uma aula que eu dei para ele de cortesia também, em agradecimento a essa ajuda que ele me deu aí com as transmissões. Tem lá no canal, na playlist de aulas tem uma aula nossa, eu e o Bibiti, que foi muito legal também, a aula, um cara muito gente boa. E veio para cima o Antônio, né? Enquanto a gente comentava aqui, ele rapidinho abriu uma vantagem de 8-1. Alguns erros não forçados ali do Raesk. Virou completamente o panorama do jogo, Antônio, hein? Caramba, num piscar de olhos. Ó o Leandro aí, stakeholder. BBT que é gente boa mesmo, cara. Puta cara legal, viu? Aliás, aquela galera toda ali da Ucrânia, ali da região, tem outras pessoas também. Tem ele da Ucrânia, tem o Igor, que é muito gente boa também. Mas o Igor não é ucraniano, mas é ali da região. Eles normalmente trabalham juntos, um transmite o jogo do outro, eles treinam juntos, eles são muito gente boa, cara. E eles têm uma afinidade, assim, um carinho pela comunidade brasileira, assim, é muito legal. Volte e meia eu recebo notícia deles. Vamos ver se o Raesk se recupera do susto aí, né, do set passado, que o Antônio abriu um 8-1 rapidinho. Olha que excelente a qualidade dos dois, hein? Impressionante. Isso é só nossa categoria B. O Brasil está crescendo muito o nível, hein? Quando que a gente ia imaginar, cara, quando 2 anos e meio atrás, nem faz tanto tempo, a gente tinha ninguém praticamente jogando torneio. Eu fiquei praticamente 2 anos jogando meio que sozinho. Aí o Antônio foi voltando, o Taquio também. Aí começou a ter os torneios aqui no Brasil, né? E foi voltando o pessoal a jogar. E agora a gente está com esse monte de jogadores, tivemos 40 inscrições para esse torneio nosso, nesse nosso rachão de agosto. Que cresça, né? Que cresça o nível e cresça a quantidade e qualidade, né? Para a gente formar uma base sólida aqui de jogadores, para que os jogadores que saírem desses nossos torneios
consigam jogar as etapas do Mundial, dos torneios oficiais do Eleven, e consigam representar bem o Brasil. Esse ano a gente foi muito bem, né? Essa safra nova de jogadores que entrou, a gente fez final de todos os meses de fevereiro para cá, das categorias abaixo da superdivisão, né? Primeira, segunda e terceira. E o Antônio ganha o terceiro jogo, faz 2-1. Foi mais equilibrado agora esse set. Agora para o Raesk é ganhar ou ganhar, né? Para forçar um quinto jogo, esse jogo ele tem que vir para cima do Antônio aí, impor o jogo. Eu gosto muito dessas bolas de efeito, ó, como o Raesk fez agora. Eu gosto muito, tem funcionado bem. Ah, Rodrigo, obrigado, mas é esforço de todo mundo, cara. Eu plantei a sementinha, mas quem tá adubando a terra agora e regando são vocês todos juntos, né? Eu fico muito feliz, cara, porque eu lembro a primeira vez que eu fui lá no Citar, lembra? Foi antes do Brasileiro em Chapecó, não foi? Final do ano passado, que eu levei para vocês conhecerem, você, o Ted, o Gilson, e pô, foi muito legal. Hoje o Citar é referência no virtual do Brasil, né? É o clube que mais promove o tênis de mesa virtual. E se vocês olharem ali embaixo do placar, tem um aparadorzinho do Citar ali para fazer a nossa propaganda, para o pessoal lembrar que se quiser qualquer coisa de tênis de mesa virtual, pessoal de São Paulo, vai lá no Citar que o Rodrigo, o Ted e o Edilson resolvem tudo. Equilibrado esse set de novo, hein? Importante para o Raesk agora. Muito importante esses pontos. E ele tem 2 set points agora. Escolha estranha de saque agora, né? Longo por cima na direita do Antônio. Eu não teria feito uma escolha dessa no final do set. Eu teria ido para cima, sacado mais baixo, mais por baixo, mais curto. E o Antônio virou o set, hein? Teve chance o Raesk, 2 set points com o saque na mão, né? Pena. É, foi isso mesmo, Rodrigo. Em novembro, final de novembro, teve o Mundial lá na Suécia. Assim que eu voltei do Mundial, nem voltei para casa, fui direto para São Paulo, porque de lá eu já ia pro Brasileiro em Chapecó. Foi em dezembro, começo de dezembro, foi isso aí mesmo. Que bom que deu certo, né, da gente se encontrar aquele dia. Quanta coisa mudou, né, por causa daquele encontro que a gente teve lá no Citar. E o Antônio indo para cima de novo, conseguindo controlar. Importantíssimo agora o Raesk conseguir fazer bons ataques. O Antônio vem com contra-ataque em cima. Realmente está no momento melhor do jogo. É difícil, né? Depois que você perde, tem 2 set points assim com o saque na mão e acaba perdendo, tomando uma virada, é duro se recuperar, né? Emocionalmente é difícil, né? Fica aquela pulguinha atrás da orelha. Puxa, se eu tivesse sacado diferente, tentado alguma coisa. E o Antônio segue jogando bem, segue controlando, conseguindo fazer bons bloqueios. E o Reis que está tentando, né? Não é por falta de tentativa, não. Ele está indo para cima. E o Antônio está conseguindo cobrir de novo mais um contra-ataque na paralela, bola dificílima. E tem 5 match points. E já fecha logo. Não, fechou, defendeu o primeiro. Tô falando besteira aqui. E agora sim, vai para cima e fecha 3-1. Que jogo! Uau! Valeu, cara. Cara, mas tu é forte demais pra 25. Você é um 27 Porra, tranquilo. Tranquilo ser um 27. Minha Pô, nossa. que isso, cara. Obrigado demais, velho. 26 ou 27, no mínimo, se você jogar o ranqueado do... É porque tem muito cara na... Eu mesmo não jogo ranqueado livre, porque tem muito cara que é 34, 30, 33, 32 Sim. e joga como se fosse 25, 26. Aí você perde entendi. ponto com um cara muito mais forte que não vale a pena, né? Não vale a pena Sim, fazer. sim. Faz sentido. Não, Não, mas valeu, cara. Jogão, hein? Tava demais pra jogar contigo. Porra, Foi ontem. Agora que você jogo, hein? caneta, classineta, né? Classineta. Cassineta, aham.
Que jogo, hein, Ah, cara, eu senhores? tenho uma dificuldade danada com classe-neta. Você deve ter visto. Diga, Paladin. Não, eu tô falando aqui, eu tava conversando com o pessoal do chat aqui, o nível técnico do jogo de vocês hoje foi maravilhoso. Podia ter ido para qualquer um, podia ter tido um quinto Ah, jogo sim, também, é. Ele né? cresceu muito em alguns momentos do jogo. Ele cresceu e botou o classe-neta dele, as vantagens que o classe-neta tem, né? Essa bola na direita que você, por exemplo, esse meu saque curto, poucas pessoas saem do jeito que você saiu. Só caneteiro consegue fazer isso por causa do punho. Mas é mais fácil, né? Aí eu fiquei sem esse saque. Tive que trabalhar os outros, porque esse saque era bora vinha ali, eu não chegava. Não, foi impressionante Legal. a mudança de estratégia de vocês no meio, os dois atacando muito bem. Agora, no final, o que decidiu muito, Antônio Reis, que veio para cima, o que decidiu foi a sua Foi. capacidade de conseguir controlar ali, fazer uns bons bloqueios, deixar a bola na mesa. Foi muito, muito bom, cara. Eu, Sensacional. é, Tô é, impressionado eu com tentei vocês tirar a dois. confiança dele. Que ele tava atacando demais. E se eu deixasse, ele ia tomar conta do jogo. Não, Aí eu Os momentos que me pegou foi as bolinhas curtas, que eu forma muito encurtei, forte. eu tava ali segurando. Em vez de eu sair, eu tava ali segurando para tirar um pouco de sua confiança, porque senão você ia vir com tudo, como foi no set anterior. E são táticas, né? São táticas, Mas não, é legal espero que demais. você seja o cara mais forte da chave, porque não é possível que todo mundo seja assim. olha, tô esperando jogos bons aí nessa categoria B, viu? É, Tem um pessoal 20, encardido aí, vai ser dureza para todo tem, mundo. cara, gente que é 27 e tá em 25 porque não subiu ainda. Mas vai subir, ou seja, são os show de caras de bola, cara. passagem, né? Valeu demais, gente. Vou assistir a live, Valeu, Vlad. Alex. Valeu. Valeu, O seu Antônio. nome como é mesmo? O seu nome É primeiro? Gustavo Raes. Gustavo. Valeu. Esse é o Tchau. sobrenome. Aham. Valeu, gente. Um abraço pra Valeu, vocês. obrigado, Tchau. obrigado por me deixarem transmitir o Obrigado. jogo. Espero transmitir os Opa, não, próximos de claro. vocês. Vão me avisando, tá? Pra gente tentar transmitir Claro, o não, a máximo gente vai possível. deixar lá. Eu vou botar sempre lá no Que o grupo. pessoal quer muito ver mais jogo de vocês aí, que foi sensacional. Parabéns pros dois aí, jogaço. Beleza, obrigado. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Uau, mais um jogaço, hein? Caramba, o primeiro jogo às 19 horas do Moticala com o Devos foi muito bom. O Devos me impressionou com a qualidade técnica. Os dois jogaram muito forte. O Moticala acabou ganhando de 3-1. E agora, de novo, né? O Antônio ganhou ali 3-1. Um jogo extremamente apertado. Eu não conhecia o Raesk, mais um caneteiro muito bom do Brasil. Sensacional, viu, gente? Estou muito animado esse começo de torneio nosso aqui. Lembrando que essa fase de grupos vai até o dia 31 desse mês. E aí, comecinho, 1º de setembro, a gente já começa com as quartas de finais das três categorias, né? E deve ir ao longo da primeira semana toda, pelo menos aí de setembro, o final do campeonato deve ser ali entre 7 e 10 de setembro, talvez, né? Vamos ver como é que fica aí o andamento dos próximos jogos. Obrigado, pessoal, aí por acompanhar. E tem mais, né? Amanhã tem mais. Tô sem minha agenda aqui, mas amanhã eu acho que tem dois jogos. Todos os dias agora, hoje é quarta, né? Quinta, sexta, sábado e domingo tem jogo marcado. Então, vamos acompanhando aí o pessoal. Espero que tenhamos bons jogos como esse. E a gente se vê em breve. Obrigado mais uma vez por acompanhar aí. Abraço para todo mundo, boa noite, bom descanso. E a gente se vê em breve.